Fala, meus amigos e minhas amigas, neste dia 6 de abril de 2025. Confesso aos senhores e às senhoras que eu já havia encerrado as minhas atividades. Todavia, neste domingo foi um momento atípico na política brasileira, porque nós tivemos um evento da extrema-direita na Avenida Paulista. E eu vi tanta mentira, escutei tanta mentira, mas tanta mentira que resolvi gravar até de forma improvisada, sem edição, sem nada, batendo um papo com vocês. Curta, comente, compartilhe e se inscreva no canal do João Antônio. Muitas pessoas me indagando no Instagram, por exemplo. João, o que você achou? Flopou, não flopou? Foi um sucesso, não foi um sucesso? Resolvo gravar agora para vocês. Primeiramente, eu queria dizer que o governador Tarcísio de Freitas mentiu reiteradamente quando ele dizia: repitam comigo, eu vim de graça. Ali estava a estrutura de 6 governos estaduais. É isso mesmo que você está ouvindo. 6 governos estaduais, incluindo São Paulo. Dezenas, centenas de ônibus para levar aquele pessoal para a Avenida Paulista. Então o senhor Tarcísio é um mentiroso. Segundo lugar, foi um sucesso ou foi um fracasso? Foi um fracasso retumbante. A USP divulgou agora. 44,9 mil pessoas estiveram presentes no ato de Bolsonaro, com a estrutura de 6 governos estaduais. Muito dinheiro foi investido ali. No Rio de Janeiro, Copacabana, 18 mil pessoas. Foi mais ou menos o dobro do Rio de Janeiro. A extrema-direita fez eventos muito maiores no passado. Muito maiores. Quando o Bolsonaro estava na presidência da República, quem não se lembra das motociatas? O Nicolas Ferreira fez um vídeo no seu Instagram do mesmo estilo do vídeo do caso Pix. O imbecil pensava que iria mobilizar as pessoas. Nicolas, no caso Pix, ali estava envolvido, naquele instante, cerca de 40 milhões de pessoas. Pessoas que até por ignorância, por falta de informação, não sabiam que tinham que prestar contas à Receita Federal. Então aquilo apavorou o Brasil de ponta a ponta. E você se aproveitou, fez aquele vídeo e quis pautar a sociedade brasileira num caso que envolve a anistia do teu patrão Jair Bolsonaro. A grande mentira que ali se apregoou foi que o evento era voltado para os golpistas do dia 8 de janeiro, para a anistia deles. Mentirosos. Vocês querem indultar antecipadamente o patrão de vocês, Jair Bolsonaro, que sequer foi julgado, porque vocês sabem que no PL que está colocado na Câmara, a anistia é a partir do dia 30 de outubro de 2022 até o dia 8 de janeiro de 2023. É esse intervalo de tempo em que o Bolsonaro cometeu as piores atrocidades, armações, planos macabros elaborados no Palácio do Planalto. Vamos aqui. Eu queria começar pela senhora Michele Bolsonaro, que estava desesperada, surtada. Eu nunca vi uma mulher tão surtada como ela, como eu vi hoje. A hipocrisia, o cinismo dela, uma mulher que simula, que inventa choro, é capaz de qualquer coisa. Que mistura religião com política, é capaz de qualquer coisa. Ela chamou no trio elétrico os filhos de Jair Bolsonaro, venham abraçar o seu pai. Michele, você brigava com o Jair Renan por comida quentinha
Informação trazida pelo Metrópolis na época em que a senhora era primeira-dama. A senhora mandou colocar o Carlos Bolsonaro para fora do Palácio do Planalto. Quem não te conhece, que te compre. A tua filha é empregada, a tua filha, a do primeiro casamento, é empregada no estado de Florianópolis e recebe um salário altíssimo. Emprego dado pelo governador Jorginho Melo. Eu estou mentindo? Me diga se eu estou mentindo. O caso do Carlos foi explicitado numa matéria divulgada à época pelo portal UOL, pela jornalista Juliana Dalpiva. Bolsonaro foi para o debate da Globo totalmente desnorteado por conta do fatídico episódio promovido por você. O Jair Renan subiu lá em cima constrangido. E olha que é um cidadão, um político que eu tenho uma aversão, despreparado, eu acho que é o pior vereador do Brasil, lá de Balneário Camboriú. Mas foi constrangedor, e você que nada, por exemplo, a pessoa que não tem nada a ver nem com o espectro político da extrema-direita, fica com vergonha. Eu achei vergonhosa a mãozinha do Carlos Bolsonaro no teu ombro. Carlos Bolsonaro demonstrou uma falsidade muito grande, porque nos bastidores nós sabemos o que aconteceu. Não é verdade, Carluxo? Mas esperar o quê de você? Ela ficou com raiva porque tinha um camarada, não é difícil, com a bandeira do Lula. Lá em cima ela olhou e disse, olha, você que tá com a bandeira do Lula. Se não fosse a anistia, muitos daqueles que hoje estão no poder estariam na cadeia. A senhora quer anistiar Bolsonaro antes do julgamento. Tarcísio de Freitas. E vocês podem acrescentar aí nos comentários. Tarcísio de Freitas. Foi uma vergonha. Meu irmão, Tarcísio foi inventado e elencar os feitos de Bolsonaro como presidente da República. O melhor presidente da história do Brasil. E aí, por que que perdeu? Desde a redemocratização, nunca se viu um presidente não conseguir ser reeleito. Bolsonaro, Tarcísio, Bolsonaro conseguiu o feito que outros presidentes não conseguiram. Ele foi tão jumento na presidência da República, tão ruim, que nem a reeleição ele conseguiu, Tarcísio. Aí vamos lá. Aí ele começou a elencar. O Bolsonaro, que fez muita coisa e ficou pensando, que fez o Pix, o Bolsonaro do Pix. Mentiroso, Tarcísio. O Pix começou a ser elaborado pelo Banco Central no governo de Michel Temer, Tarcísio. Quem criou o Pix foi o Banco Central, Tarcísio. O Bolsonaro não tem nada a ver com o Pix. Deixa de ser sacana, Tarcísio. Aí depois ele disse, o Bolsonaro que levou água pro Nordeste, que fez poço artesiano. É isso mesmo que você está ouvindo. Ele disse que o Bolsonaro fez poço artesiano no Nordeste. Que vergonha, Tarcísio. Que o Bolsonaro fez a transposição do Rio São Francisco. Tarcísio, o povo nordestino que chegar a assistir o trecho da tua fala vai ter uma repulsa, porque todos nós sabemos que quem fez a transposição do Rio São Francisco foi o Lula, a Dilma. O governo golpista do Temer fez 3% da obra, o governo do Bolsonaro acredita que 2%. Pelo amor de Deus. Poço artesiano, Tarcísio. Poço artesiano é coisa de cidade pequena, Tarcísio. Eu, sinceramente, não vi uma cacimba feita pelo Bolsonaro. Pode procurar, que você não vê. Quer dizer, eu não vi ele citar uma UPA, um grande hospital, não vi ele citar nada. Um conjunto habitacional. É a prova que Bolsonaro foi, perdoe minha expressão, uma merda de presidente. Que presidente merda esse que o Brasil teve. Repito, é por isso que perdeu. O Nicolas Ferreira, o chupeta, que pensou que ele é o artista, gravou o vídeo do mesmo estilo do Pix e pensou que ele era o protagonista, viu que não era. E outra, visualização no Instagram, se você passa pelo Instagram,
Mesmo que você não assista um vídeo, se ele aparecer na tela principal, já conta como views. O Instagram conta de forma errada. Então aquelas views que aparecem ali não são exatamente os números corretos, não. Mesmo que você assista 2 segundos do vídeo, ele já conta como visualização. Quem mexe com rede social sabe disso. Aí vamos aqui, falei da Michelle, falei do Tarcísio. Silas Malafaia. Silas Malafaia hoje incitou o golpe de Estado de forma escancarada. Eu quero saber por que o Procurador-Geral da República, o senhor Augusto Aras, não aciona esse elemento na Justiça. Quando foi, João, que ele incitou o golpe? Ele incitou o golpe quando falou da prisão do Braga Neto. Que o Braga Neto era um general de 4 estrelas, que estava preso e que os generais covardes não faziam rigorosamente nada. Aí depois ele tenta cobrir a própria fala. Mas quando eu digo que eles deveriam reagir, era pelo menos lutar para que o Braga Neto saísse? Não. Você insinuou que os generais não deveriam permitir que o Braga Neto fosse preso. E como é que se evita uma prisão? Não é dando um golpe? Não é utilizando-se da força? Você estava incitando as Forças Armadas novamente a dar um golpe de Estado no Brasil. Esse cidadão não é mais pastor. É um politiqueiro nojento. Dar náuseas ouvir essa figura chamada Silas Malafaia, que ameaçou o Gumota, presidente da Câmara dos Deputados, que mandou os líderes partidários não assinarem a urgência do PL da anistia. E ele depois foi indagado pela repórter do Metrópolis se ele tinha provas. E ele disse: eu tenho. O líder da oposição é da minha igreja. É o Sóstenes Cavalcante, ele me disse. Grande merda. Grande merda. É essa a prova que tu tem? A palavra de Sóstenes Cavalcante? Aí gritou: povo da Paraíba! Honrado, tu lá quer saber de povo da Paraíba, rapaz? Porque o Hugo Mota é do estado da Paraíba. Tu lá quer saber de povo da Paraíba? Respeita o povo da Paraíba. O povo do Nordeste. Que ninguém cai na tua lábia, não. Respeite o povo paraibano. A cidade natal de Hugo Mota é Patos, sertão da Paraíba. Lula teve quase 70% dos votos. E é a maior cidade do sertão do estado da Paraíba. O pai de Hugo Mota é prefeito de lá. Quase 70% das pessoas que moram em Patos votaram no Lula. Vai aí no TSE, busque no Tribunal Superior Eleitoral. 67% dos votos. Aí não queira utilizar o povo da Paraíba para os seus objetivos escusos, que são os de salvar um criminoso como o Bolsonaro. E Bolsonaro conversou a mesma asneira de sempre. Chamou a mãe daquela Débora, porque a narrativa agora é que o Supremo Tribunal Federal condenou uma tal de Débora por conta que ela pichou. Sim, a Michelle Bolsonaro estudou alguma coisa e decorou um trecho da lei sobre pichação. E disse que a pena era de 3 meses a 1 ano. Ali não se trata de pichação. Ali não se trata de batom. Ali é tentativa de golpe de Estado. A senhora Débora tem 2 filhos. Por que é que ela deixou os 2 filhinhos dela e foi para aquela baderna em Brasília? Me digam! Eu queria entender como é que a pessoa é uma mãe de 2 filhos pequenos e tem coragem de sair de casa para entrar ou para ir até a Praça dos Três Poderes, invadir o Supremo, o Congresso e o Palácio e pensar que não ia dar em nada. Vocês estão de sacanagem com a nossa cara. Estão de sacanagem. As pessoas foram porque quiseram. E o Bolsonaro fugiu para os Estados Unidos porque ele aguardava lá dos Estados Unidos o desenrolar.
Ele disse no discurso dele, a minha sorte é que eu fui, imagine se eu estivesse aqui. Você foi sabendo, Bolsonaro. Você foi sabendo. E outra, o tenente-coronel Mauro Cid, que vocês falaram que foi chantageado por Moraes, mentirosos. Eu já disse aqui, eu já disse e volto a repetir, defendi que os benefícios do tenente-coronel Mauro Cid fossem anulados, porque o senhor Luiz Fux deu o pé a eles. Na fala que fez na primeira turma do Supremo Tribunal Federal, ele disse, olha, essa delação a gente tem que avaliar, porque o delator mudou de versão 9 vezes. Foi, senhor Fux. Agora era para o senhor ter dito o seguinte, ele só abriu o bico porque a Polícia Federal foi lá e descobriu o plano Punhal Verde e Amarelo que visava matar um colega teu do Supremo Tribunal Federal. De fato, eu acho que o tenente-coronel Mauro Cid merecia estar enjaulado, agora preso. Agora o senhor deveria ter explicado, porque o senhor deu a entender que ele mudou 9 vezes de versão e o senhor, Luiz Fux, dá álibi, dá narrativa a essa gente que agora está utilizando o teu nome. A Michele Bolsonaro citou o teu nome. Por que você não disse, olha, ele mudou de versão porque ele disse uma coisa, tentou encobrir o Braga Neto, foi pego pela Polícia Federal mentindo. Aí a gente tem que ver e analisar se de fato os benefícios dele devem ser mantidos. Ele deveria estar como réu. Porque o depoimento dele nada é a mesma coisa diante de uma denúncia robusta. Aí vem o Malafaia. Pode pegar o depoimento do Freire Gomes, analisem o depoimento do Freire Gomes, e vocês vão ver que ele não fala em golpe. Bolsonaro estudou o artigo 142, estado de sítio, soluções constitucionais para o problema. Que problema? Eu queria entender qual foi o problema. Bolsonaro estudou o artigo 142 por quê? Para quê? Depois das eleições, qual o motivo? Me diga, Malafaia. Estado de sítio no Tribunal Superior Eleitoral. Tudo era dentro da Constituição. O Freire Gomes nunca citou a palavra golpe. Nunca esse nome minuta golpista foi batizada na Globo. E é minuta do quê? Minuta do estado de sítio do Bolsonaro? O senhor Malafaia não tem nenhum tipo de comprometimento com a verdade. E eu espero que depois da fala de hoje, a Procuradoria-Geral da República possa agir, incitar generais a tomar uma atitude porque o Braga Neto foi preso. Não é incitação a um golpe? Eu indago. Se ele quiser chamar o Alexandre de Moraes de ditador, de covarde, de canalha, chame o Alexandre de Moraes, entra com ação contra ele. Por danos morais, calúnia, injúria, difamação, uma ação penal, outra ação cível, e ele que se resolva com Moraes na justiça. Agora, quando ele diz e chama generais de covardes porque não reagiram a uma decisão judicial baseada em lei, porque o Braga Neto estava querendo obstruir as investigações, buscando informações sigilosas da delação do senhor Mauro Cid, aí não, meu amigo. Aí não venha com essa não. Porque o Braga Neto estava envolvido em tudo. Nos golpes que o Bolsonaro planejava e no punhal verde e amarelo. E tem um vídeo dele conversando com os golpistas que estavam acampados. Olha, vocês tenham calma que uma atitude será tomada. Ou eu estou enganado? Desde 2021 que o senhor Jair Bolsonaro começou a criticar as urnas eletrônicas porque ele sabia que Lula derrotaria ele nas urnas. Somente por isso ele abriu guerra. Agora ele vem dizer que está sendo condenado porque se reuniu com embaixadores. Foi um motivo. Fez uma reunião com embaixadores para mentir sobre as urnas eletrônicas. Para dizer que o nosso sistema eleitoral é fraudável. Foi isso que ele fez. É um canalha. Querer ludibriar a população a essa altura? Você pode enganar aqueles que lá estavam na Avenida Paulista. Aqueles que não pensam, que não raciocinam, que não colocam as cartas na mesa. É isso. Perdoe minha indignação. Hoje não é 1º de abril, mas hoje foi o dia da mentira. Malafaia, Michele hipócrita, cínica.
Jair Bolsonaro, Tarcísio e outros. Vocês deveriam ganhar um troféu. Agora, troféu de mentirosos, cínicos, hipócritas e tudo que vocês possam imaginar. Perdoe-me, senhores. Eu fiquei indignado. Não dá pra gente aguentar tanta mentira. E flopou. Fracassou, apesar dos investimentos milionários que foram feitos neste evento da extrema-direita. Forte abraço.